Ele prometeu calma, mas algo escapou do controle. Na primeira vez dela, ninguém imaginava que aquele toque mudaria tudo para sempre. De onde você está assistindo essa história? Se inscreve no canal e deixa o like para não perder o final dessa história. A chuva caía sobre Salvador como lágrimas de um céu melancólico aquela tarde de outubro. As ruas do Pelourinho brilhavam sob a água, refletindo as luzes douradas das janelas coloniais que bordejavam as ladeiras íngremes. Em meio àquele cenário de casarões coloridos e paralelepípedos antigos, Iris caminhava com passo nervoso, aferrando uma bandeja de prata coberta com um pano de linho branco bordado. Dentro, seus sonhos descansavam em forma de doces artesanais que haviam consumido suas últimas economias e toda sua coragem. Tinha 23 anos e o rosto marcado pela determinação de quem conheceu cedo demais o sabor amargo da decepção. Seu vestido de algodão simples, já manchado levemente de açúcar nas mangas, contrastava com a elegância do restaurante diante de cujas portas havia parado. As fachadas coloniais azulejadas pareciam observá-la com a severidade de um juiz. Respirou fundo. O aroma à baunilha e rapadura que emanava de sua bandeja misturava-se com o perfume úmido da chuva sobre as pedras antigas. Iris empurrou a porta de madeira entalhada e entrou no salão principal, onde os comensais conversavam em voz baixa sob os lustres de cristal. Seus olhos percorreram o espaço procurando o gerente, mas o que não sabia era que outro olhar já a havia encontrado. Em uma mesa junto à janela que dava para a Baía de Todos os Santos, Dante Silveira ergueu os olhos de seu celular. Tinha 45 anos e o semblante de quem construiu impérios sobre cicatrizes invisíveis. Seu terno escuro de corte impecável e o relógio suíço em seu pulso falavam de sucesso, mas seus olhos cinzentos continham tempestades que nenhum dinheiro havia conseguido aquietar. Almoçava ali toda a sexta-feira, sempre sozinho, sempre absorto em cifras e projeções. Era um ritual que mantinha com disciplina militar, mas aquele dia algo mudou. Viu a jovem de cabelo castanho preso em um coque despentado, viu o nervosismo em suas mãos, viu o vestido humilde que ela carregava com dignidade, e algo em seu peito, adormecido durante décadas, começou a despertar. Iris avançou em direção à cozinha, seguindo as indicações do maître. Seu coração batia tão forte que temeu que todos pudessem ouvi-lo. Havia ensaiado sua apresentação centenas de vezes diante do espelho de seu minúsculo apartamento no Rio Vermelho. Cada palavra, cada gesto, cada sorriso calculado para convencer o gerente de que seus doces mereciam um lugar naquele templo gastronômico. Não viu o desnível do piso de pedra. Seu pé tropeçou. O tempo pareceu parar. A bandeja voou de suas mãos, traçando um arco perfeito no ar. Os doces se espalharam pelo chão de pedra portuguesa em uma explosão de mel, açúcar e sonhos quebrados. O som do metal batendo contra a pedra ressoou no silêncio súbito do salão. Alguns clientes soltaram risadas discretas. Outros desviaram o olhar com desconforto. O gerente apareceu da cozinha com o rosto enrubescido de fúria. Suas palavras cortaram o ar como facas afiadas, humilhando-a diante de todos os presentes, cada sílaba desenhada para fazer sangrar a dignidade daquela moça, que havia ousado interromper a paz de seu estabelecimento. Iris não chorou. Havia aprendido há muito tempo que lágrimas eram um luxo que não podia se permitir. Simplesmente baixou a cabeça, com as bochechas ardendo de vergonha, e começou a recolher os pedaços de suas esperanças do chão. Foi então que escutou passos se aproximando. Dante havia se levantado de sua mesa sem pensar. Suas pernas se moveram por vontade própria, guiadas por um impulso que não reconhecia. Diante do espanto de todos os presentes, ajoelhou-se ao lado dela e começou a recolher os doces espalhados. Suas mãos de empresário, acostumadas a assinar contratos milionários, tocaram as pedras úmidas com uma delicadeza inesperada. O gerente emudeceu. Os clientes pararam de rir. E Iris, pela primeira vez, ergueu o olhar. Seus olhos se encontraram. Naquele instante, enquanto a chuva golpeava as janelas e o aroma à baunilha inundava o espaço, ambos sentiram algo que nenhum dos dois poderia nomear. Não era amor ainda,
porque o amor precisa de tempo para criar raízes. Mas era o presságio de algo inevitável, como as primeiras gotas antes da tempestade. Dante pegou um dos doces que havia sobrevivido à queda. Era uma cocada reinventada, dourada e brilhante sob a luz dos lustres. Aproximou-o dos lábios e provou. O sabor de coco fresco e rapadura explodiu em sua boca, tão perfeito e surpreendente que fechou os olhos involuntariamente. Havia provado as criações dos chefes mais prestigiados do Brasil, mas aquilo era diferente. Aquilo tinha alma. Quando abriu os olhos, encontrou o rosto de Íris a centímetros do seu, suas bochechas ainda coradas de vergonha, seus lábios entreabertos, esperando um veredicto que poderia definir seu futuro. Você é extraordinária, sussurrou ele. 2 palavras. Apenas 2 palavras que caíram sobre o coração de Íris como chuva sobre terra seca. O gerente protestou, balbuciando desculpas dirigidas a Dante, explicações atropeladas sobre padrões de qualidade. Mas Dante o silenciou com um olhar. Levantou-se, ajudou Íris a se erguer e tirou um cartão de visita de sua carteira. Venha me ver amanhã neste endereço. Tenho uma proposta de trabalho para você. Íris olhou o cartão. Silveira Hotels Group, diretor-geral. Dante Silveira Costa. Quando ele voltou à sua mesa e ela abandonou o restaurante com sua bandeja vazia, ambos sabiam que algo acabara de começar. Algo que nenhum dos dois havia buscado. Algo que mudaria tudo, porque há encontros que são acidentes. E há acidentes que são destino. A noite em seu apartamento no Rio Vermelho foi longa para Íris. Sentou-se na pequena varanda que dava para a rua de paralelepípedos, observando como a chuva formava poças que refletiam as luzes alaranjadas dos postes. Em sua mão, o cartão de Dante parecia pesar mais que ouro. Havia lido tantas vezes que já sabia de cor cada letra, cada número. As memórias chegaram sem convite, como sempre faziam nos momentos de silêncio. Feira de Santana. A cidade do interior baiano onde havia crescido entre feiras livres e ruas que pareciam presas no tempo. Uma casa de paredes descascadas onde o afeto era um luxo que ninguém podia se permitir. Seu pai, um homem de poucas palavras e muitas ausências, havia desaparecido numa manhã de feira quando ela tinha 6 anos. Simplesmente foi embora, como quem sai para comprar cigarro e esquece o caminho de volta. Dalva, sua mãe, nunca superou o abandono. A amargura se instalou em sua alma como um inquilino permanente, envenenando cada palavra, cada gesto, cada olhar. Íris cresceu ouvindo uma ladainha constante. Você nunca vai ser suficiente. Os homens se cansam. Ninguém fica. Você não vale nada. As palavras haviam se gravado em sua pele como tatuagens invisíveis. Aos 17 anos, havia fugido para Salvador com as economias de 3 anos trabalhando na padaria da cidade. Havia jurado não voltar jamais. Havia prometido a si mesma construir uma vida diferente. Uma vida onde o amor não fosse sinônimo de dor. Mas as muralhas que havia erguido ao redor de seu coração eram tão altas que às vezes nem ela mesma conseguia ver além delas. Nunca havia permitido que ninguém se aproximasse demais. Os homens que haviam tentado cortejá-la em Salvador se depararam com uma cordialidade fria, uma distância educada, mas intransponível. Aos seus 23 anos, permanecia intocada, não por convicção religiosa nem por ideais românticos, mas por puro terror de entregar seu coração e vê-lo destruído como havia visto destruir-se o de sua mãe. Olhou novamente o cartão. O que esse homem quer de mim? Perguntou-se enquanto o vento úmido da noite agitava as cortinas de sua varanda. Enquanto isso, do outro lado da cidade, em uma cobertura luxuosa com vista para a Baía de Todos os Santos, Dante Silveira estava sentado em seu escritório de madeira escura, com um copo de uísque sem tocar na mão e o olhar perdido nas luzes de Salvador. Também não conseguia dormir. O rosto daquela jovem não abandonava sua mente. Seus olhos castanhos cheios de orgulho ferido, suas mãos manchadas de açúcar, a forma como havia mantido a dignidade, mesmo enquanto recolhia seus sonhos do chão. Havia algo nela que ressoava com as partes mais profundas e escuras de sua própria história. Porto Alegre. Os bairros operários onde havia nascido 45 anos atrás. O cheiro de fumaça das fábricas.
O apartamento minúsculo onde dormiam 4 irmãos em um único quarto. O pai alcoólatra que gastava o salário em cachaça antes de chegar em casa. A mãe que trabalhava em 3 empregos e ainda assim nunca havia o suficiente para comer. Dante havia escapado daquela miséria com unhas e dentes. Havia estudado enquanto trabalhava em turnos noturnos. Havia construído seu primeiro negócio com um empréstimo que pagou durante 10 anos. Havia ascendido do nada até se tornar um dos empresários hoteleiros mais bem-sucedidos do Brasil. Mas o preço havia sido alto. Havia enterrado seu sotaque gaúcho. Havia cortado laços com sua família. Havia construído uma armadura de ternos caros e modos impecáveis que ocultavam um menino faminto que ainda vivia dentro dele, aterrorizado de voltar à pobreza. Havia se casado com Clarice, uma mulher da alta sociedade paulistana, porque era o que se esperava de um homem em sua posição. O casamento havia sido uma transação elegante, fria, previsível. Durou 7 anos e terminou sem derramar uma lágrima de nenhum dos dois. Depois vieram outras mulheres. Relações calculadas, encontros sem consequências, noites que terminavam antes do amanhecer. Dante havia aperfeiçoado a arte de estar com alguém sem entregar nada real. Havia controlado cada aspecto de sua vida com precisão cirúrgica. Até hoje. Até ver uma jovem confeiteira tropeçar em um restaurante e sentir que algo dentro de seu peito, adormecido durante décadas, começava a bater de forma descontrolada. Bebeu o uísque de um gole e fechou os olhos. Isso é perigoso, pensou. Essa moça é perigosa. Mas já era tarde demais para recuar, porque as pessoas que mais te mudam são sempre as que menos esperas encontrar. Iris chegou ao endereço indicado no cartão no dia seguinte, exatamente às 10 da manhã. Era um escritório moderno no centro de Salvador, todo de vidro e aço, tão diferente do ambiente colonial baiano que por um momento duvidou de estar no lugar certo. A recepcionista, uma mulher elegante de uns 30 anos com um terno impecável, a olhou de cima a baixo com uma mistura de curiosidade e desdém mal disfarçado. Tem hora marcada? Sim, com o Sr. Silveira. Sou Iris Campos. A recepcionista verificou seu computador, ergueu as sobrancelhas com surpresa e apontou os elevadores. Último andar. Ele está esperando. O elevador subiu em silêncio enquanto o estômago de Iris se revirava de nervos. As paredes de vidro permitiam ver Salvador se desdobrando sob seus pés. A cidade que havia sido seu refúgio e seu campo de batalha durante os últimos 6 anos. Quando as portas se abriram no último andar, Dante a esperava de pé junto às janelas que mostravam uma vista panorâmica da Baía de Todos os Santos. Bom dia, Iris. Sua voz era suave, muito diferente do tom de negócios que ela havia imaginado. Bom dia, Sr. Silveira. Dante, por favor. Sorriu levemente. Dormiu bem depois de ontem? Ela mentiu com um movimento de cabeça. Ele soube que mentia. Tenho uma proposta para você. Dante caminhou até sua mesa e tirou uma pasta. Vou inaugurar um hotel novo em Ouro Preto daqui a 2 meses. Um hotel boutique com vista para as igrejas barrocas. Quero que você se encarregue de todas as sobremesas para o evento de inauguração. Iris sentiu que o chão desaparecia sob seus pés. Eu não tenho capacidade de produção para algo assim. Trabalho sozinha em uma cozinha alugada. Eu sei. Por isso ofereço um adiantamento para que possa contratar ajuda e se equipar adequadamente. Deslizou um papel sobre a mesa. O valor fez Iris prender a respiração. Não é um presente, é um investimento. Acredite, depois de provar seus doces ontem, sei que você vai triplicar meu investimento em reconhecimento. Por quê? Perguntou ela de repente, com uma franqueza que a surpreendeu. Por que faz isso? Dante a olhou durante um longo momento. A luz da manhã iluminava seu rosto, revelando as pequenas rugas nos cantos de seus olhos, os fios grisalhos que salpicavam suas têmporas. Porque ontem, quando provei seus doces, senti algo que não havia sentido em anos. Paixão, verdade, alma. E porque você me lembra de mim mesmo há 20 anos, quando tinha um sonho e nenhum meio de alcançá-lo. Alguém me deu uma oportunidade, então. Agora é minha vez de dá-la a outra pessoa. Não era toda a verdade.
Não mencionou que havia passado a noite inteira pensando nela, que sua imagem havia se instalado em sua mente de uma forma que não conseguia compreender, que pela primeira vez em décadas sentia curiosidade genuína por conhecer alguém além da superfície. Iris assinou o contrato naquela mesma tarde. Os dias seguintes foram um turbilhão. Alugou uma cozinha maior no Rio Vermelho, com paredes de azulejos brancos e azuis e um forno industrial que brilhava como uma promessa. Contratou 2 ajudantes, Socorro, uma senhora viúva de 50 anos com mãos experientes, e Davi, um rapaz de 20 anos com mais entusiasmo que técnica, mas disposto a aprender. Dante aparecia com frequência. Sempre tinha alguma desculpa profissional: revisar as amostras, discutir o cardápio, aprovar os designs de apresentação. Mas Iris começou a notar pequenos detalhes. A forma como ele observava suas mãos enquanto trabalhava, como seus olhos se iluminavam quando ela explicava o processo por trás de cada receita. O sorriso quase imperceptível que aparecia em seu rosto quando ela afastava uma mecha de cabelo da testa com o dorso da mão manchada de farinha. Um dia, no final de outubro, ele chegou com uma caixa de madeira antiga. Trouxe algo para você. Abriu-a com cuidado. Dentro havia especiarias raras, baunilha de Madagascar, açafrão do Marrocos, castanhas do Pará. Pensei que você poderia experimentar com elas. Iris sabia que deveria recusar o presente, que estava cruzando uma linha invisível, que aquilo já não era apenas uma relação profissional. Mas quando seus dedos roçaram os frascos de especiarias, quando o aroma exótico encheu seus pulmões, algo dentro dela se rendeu. Obrigada, sussurrou. E nessa palavra simples havia muito mais que gratidão. As semanas passaram entre farinha e conversas. Dante aprendeu que ela cantava sambas enquanto sovava massa, que tinha medo de tempestades elétricas desde criança, que sua avó Elsa lhe enviava rapadura de Feira de Santana toda a primavera e que esse era seu ingrediente favorito no mundo. Iris descobriu que ele havia crescido na pobreza absoluta, que escrevia poesia em um caderno de couro que guardava sob chave, que sua mãe havia morrido 5 anos atrás e que ele nunca se perdoara por não estar ao lado dela em seus últimos dias, ocupado demais fechando um negócio no Rio de Janeiro. Uma tarde de novembro, enquanto o sol se punha tingindo de laranja as paredes da cozinha, Iris se atreveu a perguntar algo que vinha rondando sua mente havia semanas. Por que você sempre almoça sozinho? Dante, que estava provando uma variação de cajuzinho com castanha caramelizada, parou. A pergunta o havia atingido em um lugar vulnerável. Porque é mais seguro, respondeu finalmente. As pessoas que se aproximam de mim geralmente querem algo. Meu dinheiro, minha influência, meus contatos. Aprendi há muito a manter distância. E eu? O que eu quero de você? Ele a olhou fixamente. Pela primeira vez, Iris não desviou o olhar. Não sei, admitiu Dante. E isso me apavora. O silêncio que se seguiu era denso, carregado de tudo que não podiam dizer ainda. Socorro e Davi haviam saído cedo naquele dia. Estavam sozinhos na cozinha, com o cheiro de açúcar caramelizado flutuando no ar e o som distante dos atabaques do pelourinho marcando as 6 da tarde. Iris deu um passo em direção a ele. Era um passo pequeno, mas para ela, que havia passado toda a sua vida fugindo da proximidade, era monumental. Eu também estou apavorada, confessou. E nessa confissão compartilhada, nessa vulnerabilidade mútua, começou a se tecer algo mais forte que o desejo, mais profundo que a atração. Começou a nascer a intimidade verdadeira, aquela que dói, porque requer tirar todas as máscaras. Dante estendeu sua mão. Iris a pegou. Seus dedos se entrelaçaram, e ambos sentiram uma corrente elétrica percorrer seus corpos. Não se beijaram. Ainda não. Mas esse simples contato de mãos foi mais íntimo que qualquer beijo apressado. Porque estavam aprendendo algo que a maioria das pessoas nunca aprende, que a verdadeira coragem não está em se lançar sem medo, mas em se aproximar apesar do terror. A inauguração do hotel em Ouro Preto foi um acontecimento que atraiu a elite de todo o Brasil. O prédio colonial restaurado se erguia majestoso em uma ladeira com vistas privilegiadas para as igrejas barrocas que brilhavam sob o sol de dezembro como relíquias de ouro.
Críticos gastronômicos de São Paulo e Rio de Janeiro, celebridades do cinema brasileiro, empresários e socialites passeavam pelos salões degustando as criações de Iris, enquanto uma orquestra tocava peças de Villa-Lobos. Iris se movia entre bastidores, supervisionando cada detalhe, com uma mistura de orgulho e pânico. Usava um vestido simples mas elegante de cor creme, que Dante havia insistido em presentear, embora ela tivesse levado dias para aceitar. Socorro e Davi trabalhavam na cozinha do hotel como uma equipe bem coordenada, dando vida às receitas que haviam aperfeiçoado durante semanas. Quando os primeiros convidados provaram seus doces, o silêncio reverente que se fez no salão disse a Iris tudo o que precisava saber. Depois vieram os aplausos, os elogios, as perguntas sobre onde poderiam conseguir suas criações, os cartões de visita de restaurantes prestigiados oferecendo contratos. Era mais do que havia sonhado jamais. No final da noite, quando os últimos convidados se retiravam e a equipe começava a recolher, Iris se refugiou na cozinha. Sentou-se no chão frio de pedra, com as costas apoiadas contra a parede, e finalmente permitiu que as lágrimas fluíssem. Não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de libertação de anos de humilhação e fracasso, sendo finalmente exorcizados de sua alma. Dante a encontrou assim. Não perguntou nada. Simplesmente sentou-se ao seu lado no chão, arruinando seu terno de R$ 5.000, sem pensar duas vezes. Da cidade histórica chegava o som distante de um violão, melancólico e bonito. "Por que você está chorando?" perguntou finalmente, com uma suavidade que Iris nunca lhe havia escutado. Porque nunca... Sua voz falhou. Nunca havia recebido aplausos. Nunca havia sentido que o que faço vale a pena. Cresci ouvindo que era um fracasso, que nunca chegaria a nada, que não merecia nada bom. Limpou as lágrimas com as costas da mão. Tenho medo de que isso seja um sonho, de que amanhã eu acorde na minha cidade, naquela casa, e nada disso tenha sido real. Dante sentiu algo se romper dentro de seu peito. Viu nos olhos de Iris o reflexo de seu próprio passado, do menino que havia sido faminto e assustado, convencido de que nunca escaparia da miséria. Estendeu a mão e tocou seu rosto com uma ternura que não sabia que possuía, secando suas lágrimas com o polegar. Isso é real. Você é real. E o que conseguiu esta noite é só o começo. Seus rostos estavam a centímetros de distância. Iris podia ver as pequenas manchas douradas nos olhos cinzentos de Dante. Podia sentir sua respiração, seu calor, sua presença preenchendo todos os espaços vazios que carregava dentro. "Dante", sussurrou, "tenho medo." "Eu também." "Não disso. De você." "Do que sinto quando está perto." Ele fechou os olhos como se essas palavras lhe doessem fisicamente. "Iris, eu tenho 22 anos a mais que você. Vivi vidas que você não pode imaginar. Cometi erros que não posso desfazer. Não sou o homem que você merece." "E quem decide o que eu mereço?" perguntou ela com uma ferocidade súbita. "Você? Minha mãe? O mundo? Estou cansada de que outros decidam minha vida." Dante abriu os olhos. Olhou-a como se a visse pela primeira vez. E naquele momento tomou uma decisão que mudaria ambas as vidas para sempre. "Então deixe que eu te diga o que vejo. Vejo uma mulher brilhante, talentosa, corajosa. Vejo alguém que sobreviveu à crueldade e escolheu criar beleza. Vejo a pessoa mais real que conheci em toda a minha vida. E sim, tenho medo, porque nunca senti o que sinto quando estou com você. Me apavora perder o controle. Me apavora não ser suficiente. Mas me apavora mais a ideia de te deixar ir." Iris sentiu que o mundo parava. Todas as vozes de seu passado, todos os insultos de sua mãe, todos os medos que a haviam acompanhado durante anos se desvaneceram diante da intensidade daquela confissão. Aproximou-se mais. Seus lábios se roçaram apenas, uma pergunta sussurrada. Dante respondeu fechando a distância entre ambos, beijando-a com uma mistura de desespero e reverência, como se ela fosse algo sagrado que temia quebrar. O beijo foi lento, profundo, carregado de anos de solidão de ambos os lados. Quando finalmente se separaram, ambos tremiam. "Vou te machucar", sussurrou Dante contra seus lábios. "Não quero, mas vou."
Porque não sei como fazer isso. Não sei como amar sem controlar. Então vamos aprender juntos, respondeu Iris. Porque eu também não sei como me entregar sem fugir. E na cozinha de um hotel de Ouro Preto, com o som do violão flutuando das ruas históricas e as igrejas barrocas brilhando na noite como faróis de histórias antigas, duas pessoas quebradas começaram a imaginar a possibilidade de serem inteiras. Mas o que não sabiam é que o passado nunca permanece enterrado para sempre, e que as sombras que haviam deixado para trás logo viriam cobrar seu preço. Dezembro chegou a Salvador com um calor úmido que contrastava com a calidez que havia florescido entre Iris e Dante. Haviam estabelecido uma rotina confortável. Ele passava pela cozinha toda a tarde depois de suas reuniões. Ela sempre guardava um café e alguma criação nova para provar. Caminhavam juntos pelas praias do Rio Vermelho ao entardecer, suas mãos entrelaçadas, falando de tudo e de nada. Não haviam voltado a se beijar desde aquela noite em Ouro Preto, embora a tensão entre eles crescesse a cada dia. Dante havia sido claro. Queria ir devagar, respeitar seus tempos, não assustá-la. E Iris, que toda sua vida havia construído muralhas, agradecia secretamente essa paciência, embora seu corpo ansiasse por mais. Uma tarde de meados do mês, enquanto Iris preparava rabanadas de Natal com doce de leite de Minas, o telefone da cozinha tocou. Socorro atendeu e sua expressão endureceu imediatamente. É para você, disse a Iris. Sua mãe. O coração de Iris congelou. Dalva. Fazia mais de um ano que não falavam, desde a última briga brutal, na qual Iris havia jurado nunca mais escutar suas críticas venenosas. Pegou o telefone com mãos trêmulas. Alô? Iris. Sou eu. A voz de Dalva soava frágil, quebrada. Preciso que você venha. Estou doente. Muito doente. Os médicos dizem que... O que os médicos dizem? Perguntou Iris, sua voz automaticamente defensiva. Câncer. De estômago. Fase avançada. Um soluço teatral. Estou morrendo sozinha nessa cidade, enquanto você vive sua vida de luxos em Salvador. É assim que paga tudo que fiz por você? Iris conhecia sua mãe o suficiente para suspeitar, mas a culpa era um veneno que funcionava mesmo quando conhece sua natureza. Prometeu ir no fim de semana seguinte e desligou com as mãos tremendo. Dante chegou meia hora depois e a encontrou sentada no chão da cozinha, com o olhar perdido. Ela contou tudo. Ele escutou em silêncio, sem julgar, e então fez algo que ela não esperava. Ofereceu acompanhá-la. Você não precisa ir sozinha. Você não pode vir. Você não conhece aquele mundo. É horrível, Dante. É tudo que odeio. Tudo de que escapei. Justamente por isso você não deveria enfrentar sozinha. Mas Iris recusou sua oferta. Precisava fazer isso sem ele. Precisava provar mais a si mesma que a ninguém que podia retornar a seu inferno pessoal e sair ilesa. Enquanto isso, em São Paulo, em um café elegante perto da Avenida Paulista, outra tempestade se gestava. Clarice Almeida Silveira, a ex-esposa de Dante, havia escutado rumores sobre uma jovem confeiteira que estava passando tempo demais com seu ex-marido. Embora o divórcio tivesse sido de mútuo acordo e já fazia 3 anos, Clarice nunca havia aceitado realmente perder o acesso à vida e ao dinheiro de Dante. Fez algumas ligações, contratou um investigador particular, e o que descobriu a encheu de uma raiva fria e calculista. Dante, o homem que durante seu casamento mal a havia olhado com interesse, estava apaixonado, profunda, obviamente apaixonado por uma moça sem sobrenome importante, sem fortuna, sem conexões. Era intolerável. Clarice começou a tramar. Ligou para investidores conservadores com quem Dante estava negociando um projeto enorme no sul do país. Plantou sementes de dúvida sobre sua estabilidade, seu julgamento, sua capacidade de liderar a empresa se estivesse distraído por um romance inapropriado. Não disse nada diretamente, apenas insinuações elegantes em jantares de gala, comentários casuais em reuniões de negócios, e esperou. Porque Clarice sabia que o veneno lento é o mais efetivo. No fim de semana, Iris viajou sozinha de ônibus para a Feira de Santana. A paisagem sertaneja que havia amado de criança
agora lhe parecia opressiva, como se o mundo inteiro se encolhesse ao seu redor. Quando chegou à cidade, caminhou pelas ruas de paralelepípedos até a casa de sua infância com o estômago revirado. Dalva a esperava na porta. Não parecia doente. Na verdade, parecia mais saudável que a última vez que Iris a vira. Não havia perda de peso, não havia olheiras, não havia sinais de tratamento de quimioterapia. Mãe, disse Iris lentamente, onde estão seus remédios? Dalva desviou o olhar. Bom, é que ainda estamos em fase de diagnóstico. Os médicos não estão completamente certos. A verdade caiu sobre Iris como um balde de água gelada. Não havia câncer, não havia doença. Havia apenas uma mulher desesperada por recuperar o controle sobre sua filha, por arrastá-la de volta à cidade, por se assegurar de que Iris nunca conseguisse escapar completamente de sua sombra. Você mentiu, sussurrou Iris. Mentiu sobre estar doente para que eu viesse. Eu precisava que você viesse, explodiu Dalva. Faz 1 ano sem me visitar. E agora fico sabendo que anda com um homem rico que tem um negócio de sucesso? E não pensa na mãe que se sacrificou a vida toda por você? As palavras caíram como marteladas. Iris sentiu que voltava a ter 6 anos, pequena e assustada, acreditando que merecia cada insulto. Mas então lembrou do rosto de Dante. Lembrou dos aplausos em ouro preto. Lembrou que havia escapado disso por uma razão. Não, disse com uma voz que nem mesmo reconhecia como própria. Não vou voltar para isso. Não vou deixar que me faça sentir culpada por ter construído uma vida. Não vou deixar que sua amargura envenene minha felicidade. Felicidade? Zombou Dalva. Com esse homem que tem o dobro da sua idade? É isso que você vale, Iris. Um homem velho que te usa e vai se cansar de você. Igual seu pai se cansou de mim. Iris sentiu as lágrimas queimando seus olhos, mas não as deixou cair. Você está enganada. Dante não é meu pai. E eu não sou você. Virou-se e começou a caminhar em direção à rodoviária. Dalva gritava da porta, mas Iris não olhou para trás. A cada passo que dava, sentia que tirava um peso dos ombros. A cada metro de distância, respirava mais facilmente. Pegou o ônibus de volta a Salvador naquela mesma noite, e quando chegou à rodoviária, Dante a esperava na plataforma, embora ela não tivesse dito que voltaria cedo. De alguma forma, ele havia sabido. Iris correu até ele e desmoronou em seus braços, finalmente se permitindo chorar. Ele a segurou na rodoviária, sob as luzes fluorescentes, enquanto os últimos passageiros os rodeavam sem prestar atenção. Já passou, sussurrava ele contra seu cabelo. Já passou. Mas ambos sabiam que não havia passado, que as batalhas verdadeiras apenas começavam, e que o amor, por lindo que seja, sempre tem um preço. As últimas semanas antes do Natal transcorreram em uma estranha mistura de alegria e tensão. A cozinha de Iris estava transbordando de encomendas natalinas. Rabanadas, sonhos, bolos de Natal para famílias baianas e turistas. Socorro e Davi trabalhavam horas extras e Iris mal dormia, mas havia uma luz em seus olhos que não estivera ali antes. Dante cancelou uma viagem de negócios a Miami para ficar em Salvador. Oficialmente, era para supervisar as operações natalinas de seus hotéis. Extraoficialmente, não suportava a ideia de estar longe de Iris durante as festas. Uma tarde, enquanto caminhavam pela feira de São Joaquim, entre barracas de artesanato e acarajé, Dante lhe fez uma pergunta. O que mais te assusta sobre nós? Iris parou, observando as luzes que enfeitavam as palmeiras do mercado. Que você me deixe. Que um dia acorde e perceba que sou simples demais, jovem demais, cheia de problemas demais. Que decida que não valho a pena. Dante pegou seu rosto entre as mãos, obrigando-a a olhá-lo. Iris, me escute. Tenho 45 anos. Construí impérios e perdi batalhas. Conheci centenas de pessoas. E nunca, nem uma única vez em toda a minha vida, senti o que sinto com você. Você me assusta porque me faz querer coisas que achava que não merecia. Me faz sentir vivo. E sim, provavelmente vou cometer erros, porque não sei como fazer isso direito. Mas te deixar não é uma opção. Ela sentiu que algo dentro de seu peito se expandia, como se estivesse prendendo a respiração há anos,
e finalmente pudesse exalar. E você? O que mais te assusta? Perguntou ela. Dante demorou a responder. Quando o fez, sua voz era apenas um sussurro. Que você descubra quem eu sou realmente. Não o empresário bem-sucedido, não o homem com ternos caros, o menino faminto de Porto Alegre que roubava pão das padarias. O homem que construiu sua fortuna trabalhando até a exaustão porque tinha pavor de voltar a ser pobre. O marido fracassado que não soube amar sua primeira esposa porque não sabia como amar ninguém. Esse é meu medo. Que você me veja realmente e decida que não sou suficiente. Íris entrelaçou seus dedos com os dele. Eu já te vejo. E você não vai me afugentar. Beijaram-se sob as luzes natalinas, enquanto o som dos atabaques do pelourinho ecoava e o aroma de dendê das barracas se misturava com o de coco queimado. Mas naquela noite, quando Dante voltou ao seu apartamento, encontrou um envelope deslizado sob sua porta. Dentro havia fotografias. Fotografias dele e Íris caminhando por Salvador, se beijando na feira, entrando juntos na cozinha. E um bilhete escrito com caligrafia elegante. Negócios requerem imagem apropriada. Considere suas opções cuidadosamente. C. Clarice. Sua ex-esposa havia começado a mover suas peças. No dia seguinte, Dante recebeu uma ligação de seus principais investidores de São Paulo. Queriam se reunir urgentemente. Havia preocupações sobre seu julgamento, sobre seu foco. Um deles mencionou de forma casual, mas calculada, que havia ouvido rumores sobre um relacionamento inapropriado que poderia afetar sua reputação em círculos mais conservadores. Dante entendeu imediatamente o que estava acontecendo. Clarice havia ativado sua rede de contatos para pressioná-lo, e a pressão era considerável. Aquele projeto no sul do Brasil representava anos de trabalho e milhões em investimento. Se os investidores se retirassem, tudo desmoronaria. Não disse nada a Íris. Não queria preocupá-la durante as festas. Mas ela notou. Notou a tensão em seus ombros, as ligações que fazia em voz baixa, as noites em que chegava à cozinha com uma expressão tensa que tentava ocultar atrás de um sorriso forçado. O que está acontecendo? Perguntou finalmente uma tarde enquanto preparavam bolo rei para a festividade de Reis. Nada. Problemas de negócios. Nada importante. Mas ela sabia que ele mentia. E a dúvida, aquela semente venenosa, começou a criar raízes. Ele está se arrependendo. Estou causando problemas a ele. Seria melhor para ele se eu desaparecesse? A véspera de Natal chegou com um céu limpo e quente. Dante havia convidado Íris, Socorro e Davi para jantar em seu apartamento. Havia preparado pessoalmente a ceia, empenhado em demonstrar suas habilidades culinárias limitadas, com resultados cômicos que fizeram todos rirem. Por algumas horas, os problemas pareceram desaparecer. Depois da ceia, quando Socorro e Davi foram embora, Íris e Dante ficaram sozinhos na varanda, observando as luzes de Salvador brilhando sob as estrelas. A Baía de Todos os Santos se estendia majestosa, iluminada pelos barcos, um farol na noite. Íris, disse Dante de repente, há coisas do meu passado que preciso te contar. Coisas que ocultei durante anos, porque me envergonhavam. Ela o olhou, esperando. Quando tinha 14 anos, roubava comida das lojas do bairro em Porto Alegre. Minha família estava passando fome e eu fazia o que podia. Me pegaram uma vez. Me bateram e me humilharam na rua. Meu pai estava bêbado demais para se importar. Minha mãe chorou durante dias. E eu jurei que nunca mais seria aquele garoto. Que construiria algo, que seria alguém. Mas às vezes me olho no espelho e ainda vejo o ladrão. O impostor que finge ser alguém que não é. Íris pegou sua mão. Dante, você tinha 14 anos. Estava com fome. Fez o que teve que fazer para sobreviver. E isso não te faz me ver diferente? Me faz te ver mais claramente. Me faz te admirar mais. Porque sobreviveu. Porque se tornou alguém que agora ajuda outros. Porque escolheu criar em vez de destruir. Ele sentiu um nó na garganta. Inclinou-se e a beijou. Esse beijo diferente dos anteriores. Mais profundo. Mais necessitado. Quando se separaram, ambos sabiam que algo havia mudado. Que haviam cruzado um limiar. Fica,
sussurrou ele contra seus lábios. Fica comigo esta noite. Iris sentiu o terror familiar subindo em seu peito. Todos seus medos, todas as vozes de sua mãe, todos os avisos sobre não ser suficiente. Mas olhou os olhos de Dante e viu neles algo que nunca havia visto dirigido a ela. Amor verdadeiro, sem condições, sem máscaras. Tenho medo, confessou. Eu também. Mas não quero ter medo sozinho. Quero ter medo com você. E nessa confissão mútua de terror, nessa vulnerabilidade compartilhada, Iris encontrou a coragem que havia buscado toda a sua vida. Então vamos ter medo juntos, sussurrou. Naquela noite, sob as estrelas de Salvador, com o som distante de cantos natalinos flutuando das ruas, Iris finalmente deixou cair todas suas defesas. E Dante, que havia prometido ir devagar, descobriu que havia subestimado completamente a profundidade de seus próprios sentimentos. Porque quando alguém te entrega não apenas seu corpo, mas sua confiança absoluta, quando alguém que passou toda a sua vida fugindo escolhe ficar com você, algo se rompe dentro da alma. As armaduras que Dante havia construído durante décadas desmoronaram em instantes. E chorou. Pela primeira vez desde a morte de sua mãe, Dante Silveira chorou. De gratidão, de alívio, de amor tão intenso que doía. Iris chorou com ele, limpando suas lágrimas com beijos, sussurrando que ele estava seguro, que podia ser vulnerável sem ser fraco. Na intimidade daquela noite, ambos encontraram algo que haviam buscado toda a vida sem saber que precisavam. Aceitação total, sem julgamentos, sem condições. E quando o amanhecer de Natal iluminou o céu de Salvador, tingindo-o de rosa e dourado, ambos sabiam que haviam mudado irreversivelmente, que o que haviam compartilhado era mais que paixão física. Era a fusão de duas almas quebradas que, juntas, começavam a se curar. Mas o mundo exterior não havia desaparecido, e as tempestades que se avizinhavam seriam mais ferozes do que qualquer um dos dois poderia imaginar. Janeiro chegou com chuvas fortes que lavavam as ruas de Salvador, e um ar de renovação que se revelou enganoso. A cozinha de Iris estava em seu melhor momento. As entrevistas que lhe haviam feito meios gastronômicos começaram a ser publicadas. Seu nome aparecia em revistas de São Paulo e Rio de Janeiro. Um chefe famoso da televisão brasileira a contatou para participar de seu programa. Mas o sucesso tinha seu preço. Um site de fofocas do Rio publicou uma matéria com fotos de Iris e Dante. A manchete era cruel. Empresário milionário abandona círculos de elite por jovem confeiteira sem sobrenome. Amor ou conveniência? As insinuações eram óbvias. Pintavam Iris como uma caça-fortunas, Dante como um homem em crise de meia-idade. Iris leu a matéria sentada na cozinha, com as mãos tremendo. Cada palavra era uma punhalada. As fotografias a mostravam entrando no apartamento de Dante na noite de Natal. Havia uma invasão de privacidade, uma violência implícita naquela exposição que a fez sentir-se nua e vulnerável. Socorro tentou consolá-la. Não ligue, filha. As pessoas sempre falam. O importante é o que você sabe que é verdade. Mas Iris não conseguia parar de ler os comentários online. Centenas de pessoas que não a conheciam opinavam sobre sua vida, sobre seus motivos, sobre seu valor. As vozes de sua mãe ecoavam em cada comentário cruel. Você não é suficiente. Não merece nada bom. É uma fraude. Dante, quando ficou sabendo, ficou furioso. Ligou para seus advogados, ameaçou com processos, mas sabia que era inútil. O estrago estava feito. A notícia havia se replicado em dezenas de sites. E em seus círculos de negócios, as conversas haviam se tornado desconfortáveis. Os investidores de São Paulo marcaram uma reunião de emergência. Quando Dante chegou aos escritórios corporativos na capital, encontrou um ambiente gélido. Clarice estava lá, elegante e fria, sorrindo como um gato que capturou um rato. Dante, disse o investidor principal, um homem de 60 anos com terno cinza. Estamos preocupados. Sua imagem pessoal está começando a afetar a percepção da empresa. Temos investidores conservadores, clientes que esperam certo nível de adequação. Minha vida pessoal não afeta minha capacidade empresarial.
respondeu Dante, mantendo a voz calma embora a raiva fervesse sob sua pele. Não se trata apenas de capacidade. Trata-se de confiança, de estabilidade. O investidor fez uma pausa. Clarice sugeriu que talvez uma reconciliação pública ajudaria a acalmar as águas. Que vocês dois aparecessem juntos em eventos, projetando uma imagem de solidez familiar. Dante olhou para sua ex-esposa com incredulidade. Clarice sustentou seu olhar sem piscar, seu sorriso perfeitamente calculado. Você está me chantageando? Perguntou diretamente. Eu diria que estou protegendo nossos interesses mútuos, respondeu ela com doçura venenosa. Pense nisso, Dante. Vale a pena arriscar tudo o que construiu por uma aventura com uma moça que poderia estar com você, por razões que nem você entende? Dante levantou-se da mesa tão bruscamente que sua cadeira caiu para trás. Esta reunião acabou, e se qualquer um de vocês, olhou cada investidor um por um, pensa que vou sacrificar minha vida pessoal por suas sensibilidades antiquadas, pode vender suas ações amanhã mesmo. Não vão me manipular. Saiu do escritório batendo a porta. Mas enquanto dirigia de volta a Salvador, as mãos agarradas ao volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos, a dúvida começou a se infiltrar. E se eles estivessem certos? E se seu relacionamento com Iris estivesse destruindo tudo pelo que havia trabalhado? Não, não ia pensar assim. Não ia deixar que outros ditassem sua vida. Mas quando chegou à cozinha naquela noite e viu a expressão no rosto de Iris, soube que as coisas haviam piorado. Dante, precisamos conversar, disse ela com uma voz tão pequena que mal a reconheceu. Sentaram-se no pequeno escritório da cozinha. Ela lhe mostrou a matéria, os comentários, e então tirou seu celular. Tem tocado o dia inteiro. Ligações de números desconhecidos. Mensagens. Algumas são ameaçadoras, outras são... Sua voz falhou. Dizem coisas horríveis sobre mim, sobre nós. Dante sentiu a raiva consumindo-o. Quis destruir algo, alguém. Mas em vez disso, pegou as mãos de Iris entre as suas. Vamos contratar segurança para você. Vamos trocar seu número. Vamos... Não, o interrompeu ela. Você não pode consertar isso com dinheiro, Dante. Esta é minha vida. E talvez... As lágrimas começaram a rolar por suas bochechas. Talvez seria melhor se eu desaparecesse por um tempo, se nos separássemos até que as coisas se acalmassem. Não, disse ele com ferocidade. Absolutamente não. Estou causando problemas a você. Com seus investidores, com sua imagem, com tudo. Talvez sua ex-esposa tenha razão. Talvez eu não pertença ao seu mundo. Dante a obrigou a olhá-lo. Me escute bem. Você não é o problema. Eles são. As pessoas que não conseguem ver além de idades e classes sociais. As pessoas que acham que o amor deve seguir regras. E se eu tiver que escolher entre meus negócios e você, não é uma escolha. É você. Sempre será você. E se você se arrepender? E se daqui a 1 ano ou 2 decidir que sacrificou demais? Então que seja. Mas não vou me arrepender de ter escolhido ser feliz por medo do que pode acontecer. Iris queria acreditar nele. Queria com toda a sua alma confiar que o que tinham era mais forte que as pressões externas. Mas os fantasmas de seu passado sussurravam em seu ouvido, lembrando-a de que nada de bom durava, que sempre acabava abandonada. Naquela noite, deitados juntos no pequeno apartamento de Iris, nenhum dos dois conseguiu dormir. Olhavam o teto em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos, sentindo a distância crescer entre eles, apesar de seus corpos se tocarem. Às vezes, o inimigo mais perigoso não é o que ataca de frente, mas o que se infiltra na mente, semeando dúvidas, envenenando a confiança gota a gota. E ambos começavam a sentir o peso do veneno. Fevereiro trouxe consigo uma crise que nenhum dos dois havia previsto. Um fornecedor desonesto que Iris havia contratado para fornecer ingredientes importados para uma grande encomenda desapareceu com o pagamento adiantado. Era uma quantia considerável, as economias que ela havia acumulado durante meses de trabalho duro. De repente, se encontrou sem recursos para cumprir com pedidos já comprometidos, sem ingredientes e com sua reputação na corda bamba. Iris passou 3 noites sem dormir,
revisando números, ligando para fornecedores alternativos, buscando soluções. As olheiras sob seus olhos se tornaram permanentes. Perdeu peso. Socorro e Davi haviam preocupados, sem saber como ajudar. Quando Dante ficou sabendo, sua reação foi imediata. Vou transferir o dinheiro hoje mesmo. Posso ter os ingredientes aqui em 48 horas. Não, disse Iris com uma firmeza que o surpreendeu. Não. Iris, este é seu negócio, sua reputação. Você não pode deixar que se destrua por orgulho. Não é orgulho. É que preciso fazer isso sozinha. Preciso provar a mim mesma que posso resolver meus próprios problemas sem seu dinheiro. Isso não é sobre independência, é sobre ser prática. Deixe que eu te ajude. Se você me ajudar agora, sempre haverá uma voz na minha cabeça dizendo que não consegui sozinha, que precisei que um homem me salvasse, que não sou capaz. Discutiram durante horas. Foi a primeira briga real deles, com vozes elevadas e palavras que doíam. Dante não entendia por que ela recusava sua ajuda. Iris não conseguia explicar que aceitar seu dinheiro seria admitir que todas as vozes de seu passado estavam certas, que ela realmente não era suficiente. Dante saiu naquela noite furioso e confuso, e pela primeira vez desde que se conheceram, passaram vários dias sem falar. Iris trabalhou como nunca antes. Pediu empréstimos a bancos, negociou com fornecedores. Vendeu alguns de seus pertences pessoais. Socorro e Davi trabalharam sem receber durante 2 semanas, insistindo que a apoiavam. Lentamente, dolorosamente, começou a reconstruir o que havia perdido. Mas o custo emocional era devastador. Sentia-se sozinha, exausta, duvidando de cada decisão, e a ausência de Dante era um vazio que ameaçava engoli-la inteira. Dante, por sua vez, enfrentava suas próprias batalhas. Os investidores haviam dado um ultimato. Ou se distanciava publicamente de Iris, ou retiravam seu financiamento do Projeto do Sul. Clarice havia intensificado sua campanha, vazando mais informações para a imprensa, organizando eventos onde ela e Dante apareciam casualmente em fotografias juntos. Uma noite, sentado sozinho em seu apartamento com uma garrafa de uísque que não havia tocado, Dante percebeu algo. Pela primeira vez em sua vida, havia encontrado algo mais importante que seu império empresarial, e a ideia de perdê-lo o aterrorizava mais que a falência. Pegou seu telefone e ligou para Iris. Ela não atendeu. Ligou de novo. E outra vez. Finalmente, deixou uma mensagem de voz com a voz embargada pela emoção. Iris, sei que você está com raiva de mim. E tem todo o direito. Fui um idiota ao pensar que podia consertar tudo com dinheiro. Mas preciso que saiba uma coisa. Estes dias sem você foram os mais miseráveis que vivi em anos. Percebi que posso perder todos os meus negócios, toda a minha fortuna, todos os meus contatos, e vou sobreviver. Mas perder você, isso me destruiria. Por favor, fale comigo. Por favor, me deixe estar ao seu lado. Mesmo que não seja com dinheiro, mesmo que seja só segurando sua mão enquanto você resolve isso do seu jeito. Eu te amo, Iris, e tenho medo de ter te dito isso tarde demais. Iris escutou a mensagem às 3 da madrugada, sentada no chão da cozinha cercada de faturas e cálculos. As lágrimas caíram sobre os papéis, manchando os números. Percebeu que havia estado castigando-o por seu passado, projetando nele todos seus medos sobre ser abandonada, sobre não ser suficiente. Levou mais 2 dias para reunir coragem de ligar de volta. Quando finalmente o fez, mal conseguiu pronunciar as palavras. Você pode vir? Preciso de você. Dante chegou à cozinha em menos de 20 minutos. Encontrou Iris sentada no pequeno escritório, cercada de papelada, com o rosto demacrado pela falta de sono e o estresse. Sem dizer uma palavra, sentou-se ao seu lado e começou a ajudá-la a organizar os documentos. Não tentou tomar o controle. Não ofereceu soluções não solicitadas. Simplesmente estava ali, uma presença sólida em meio ao caos. Me desculpe, sussurrou ela depois de 1 hora de silêncio compartilhado. Fui injusta com você. Estava tão assustada de depender de você que te afastei quando mais precisava de você. E eu sinto muito por não entender que sua independência é parte fundamental de quem você é.
por tentar resolver algo que você precisava resolver sozinha. Olharam-se, ambos com os olhos avermelhados, ambos exaustos, ambos quebrados. E naquele momento de vulnerabilidade compartilhada, algo se solidificou entre eles. Te amo, disse Iris, as palavras saindo pela primeira vez de seus lábios. Dante sentiu que o mundo parava. Repete isso. Te amo. Tenho medo de te amar. Me apavora o que sinto, mas é verdade. Te amo, Dante. Ele a pegou em seus braços e a segurou como se fosse o mais precioso do mundo. E pela primeira vez em semanas, ambos sentiram que podiam respirar. Os dias seguintes foram uma transformação gradual. Dante aprendeu a estar presente, sem tentar controlar. Sentava-se na cozinha durante horas, trabalhando em seu laptop, enquanto ela recriava receitas, oferecendo apoio emocional sem soluções não solicitadas. Iris aprendeu que aceitar apoio não era fraqueza, que pedir ajuda não significava desistir. Juntos, navegaram a crise. E quando finalmente conseguiu cumprir com todos os pedidos, quando sua reputação não apenas sobreviveu, mas se fortaleceu porque os clientes viram sua determinação e resiliência, Iris sentiu algo que nunca havia experimentado: orgulho genuíno de si mesma. Mas as tempestades externas não haviam cessado. Clarice continuava manipulando. A mídia seguia especulando. E uma noite, Dalva apareceu em Salvador sem aviso prévio, com novas mentiras e nova manipulação. O mundo não ia deixá-los em paz tão facilmente. Mas agora sabiam algo que antes não sabiam: que juntos eram mais fortes que separados, que o amor verdadeiro não se trata de nunca brigar, mas de escolher ficar mesmo depois da briga. E isso, descobriram, era mais valioso que qualquer coisa que o mundo pudesse tirar deles. Dalva apareceu na cozinha numa terça-feira cinza de final de fevereiro, sem se anunciar, com uma mala surrada e uma expressão de mártir aperfeiçoada durante décadas. Socorro, que estava sozinha limpando depois do fechamento, a deixou entrar achando que era uma cliente atrasada. Quando Iris chegou meia hora depois, encontrou sua mãe sentada na pequena área de espera, olhando ao redor com uma expressão de desprezo mal disfarçado. Mãe, a palavra saiu de seus lábios como uma exalação dolorosa. O que você está fazendo aqui? É assim que recebe sua mãe? Dalva se levantou teatralmente. Viajei de Feira de Santana sozinha, doente, porque fiquei sabendo que você anda envolvida com um homem casado. Ele é divorciado, e não é da sua conta. Tudo o que você faz é da minha conta. Sou sua mãe. Ou já não importa de onde você veio? Dalva se aproximou, sua voz se tornando um chiado venenoso. O pessoal da cidade fala. Dizem que minha filha é amante de um rico, que se vende por dinheiro. Sabe a vergonha que você me causa? Iris sentiu as velhas feridas se abrindo. As palavras de sua mãe eram facas afiadas com anos de prática, desenhadas para cortar nos lugares mais sensíveis. Mas desta vez, algo era diferente. Desta vez, Iris não era a menina assustada de antes. Não. A palavra saiu firme, mais forte do que havia planejado. Não vou fazer isso com você. Não vou deixar que me faça sentir culpada por ser feliz. Feliz? Com esse homem velho que provavelmente tem outros interesses? Você acha que alguém como ele realmente te ama? Ele te usa, Iris. Vai te usar até se cansar e te deixar sem nada, igual seu pai me deixou. Dante não é meu pai, e eu não sou você. Dalva recuou como se tivesse sido esbofeteada. Seu rosto se contorceu numa máscara de raiva. Você me deve tudo. Te criei sozinha, te dei comida, um teto. E é assim que me agradece? Me abandonando naquela cidade miserável enquanto você vive sua vida de luxos? Luxos? Iris sentiu a risada amarga subindo em sua garganta. Trabalho 18 horas por dia. Quase perdi meu negócio no mês passado. Não tenho nada de presente. Tudo que tenho construí com minhas próprias mãos, apesar de todas as vezes que você disse que eu não valia nada. Te disse isso porque você precisava de humildade, porque alguém tinha que te manter com os pés no chão. Não, você disse porque estava amargurada, porque meu pai te partiu o coração e decidiu que eu devia pagar pelos pecados dele. Passei toda a minha infância acreditando que não merecia ser amada, que era defeituosa, que nunca seria suficiente. E não vou carregar isso mais.
A porta da cozinha se abriu. Dante entrou, parando ao ver a cena. Imediatamente entendeu quem era a mulher que enfrentava Iris. Ah, é o famoso empresário, disse Dalva, sua voz gotejando sarcasmo. O homem que seduz mocinhas para se sentir importante. Dante olhou para Dalva com uma expressão que gelava o sangue. Não era raiva. Era algo pior. Pena. Senhora, não tenho ideia de que tipo de vida a senhora viveu para estar tão cheia de veneno, mas não vou permitir que envenene sua filha. Permitir? Riu Dalva. Quem você pensa que é? Sou o homem que ama Iris. E diferente da senhora, quero vê-la triunfar, não se destruir. Amor não existe. Só existe interesse. O que você realmente quer dela? Uma amante jovem que te faça sentir potente? Alguém que você possa controlar com seu dinheiro? Dante deu um passo à frente. Sua voz era baixa, mas carregada de uma intensidade que fez até Dalva recuar. O que eu quero é passar o resto da minha vida fazendo-a feliz. Quero apoiar seus sonhos, não destruí-los. Quero que ela saiba todo dia que é extraordinária, talentosa, digna de amor. Tudo o contrário do que a senhora a fez acreditar durante anos. Você não a conhece como eu. Tem razão. Não conheço a menina que a senhora esmagou com suas palavras. Conheço a mulher corajosa que sobreviveu apesar da senhora. E ela é a pessoa mais extraordinária que conheci. Iris sentiu as lágrimas rolando por suas bochechas. Não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de libertação. Mãe, disse com uma voz surpreendentemente calma. Você precisa ir. E não quero te ver de novo até que possa me olhar sem ódio. Até que possa falar comigo sem crueldade. Até que possa me ver como sua filha, não como uma lembrança da sua própria dor. Se eu sair por aquela porta, não vou voltar, ameaçou Dalva. Eu sei, e aceito. Dalva pegou sua mala com mãos tremendo. Por um momento, Iris viu algo em seus olhos. Não raiva, mas medo. O medo de uma mulher que acabara de perder seu último meio de controle. Sem outra palavra, saiu da cozinha batendo a porta. O silêncio que se seguiu era denso. Iris desmoronou numa cadeira tremendo. Dante se ajoelhou diante dela, pegando suas mãos. Você fez a coisa certa. Por que não sinto alívio? Por que dói tanto? Porque é sua mãe. Porque parte de você ainda espera que ela mude, que te ame da forma que você precisa ser amada. Mas, Iris, você não pode salvar alguém que não quer ser salvo. Não pode iluminar alguém que escolhe viver na escuridão. Ela chorou então soluços profundos, que pareciam sair do mais profundo de sua alma. Chorou pela mãe que nunca teve, pela infância que lhe roubaram, pelos anos de acreditar que não valia nada. E Dante a segurou durante todo o tempo, sussurrando palavras de consolo, limpando suas lágrimas, sendo a âncora que ela precisava em meio à tempestade emocional. Quando finalmente se acalmou, já havia escurecido. As luzes da cozinha projetavam sombras suaves nas paredes. Iris se afastou dos braços de Dante e o olhou com os olhos inchados, mas claros. Obrigada por me defender, por me ver. Sempre vou te defender. Sempre vou te ver. Naquela noite, enquanto caminhavam pelas margens do Rio Vermelho, sob um céu estrelado, Iris sentiu algo mudar dentro dela. Havia enfrentado seu maior demônio e sobrevivido. Havia escolhido sua própria felicidade sobre a aprovação de sua mãe. E, embora doesse, também era libertador. Mas as provas não haviam terminado. Clarice, vendo que sua estratégia com os investidores não estava funcionando tão rápido quanto esperava, decidiu jogar sua carta mais perigosa. Porque quando pessoas desesperadas se sentem acuadas, são capazes de qualquer coisa. E Clarice era muito, muito boa em ser cruel. A matéria apareceu na primeira página de um dos sites de fofocas mais lidos do Brasil numa quinta-feira pela manhã. As fotografias eram impecáveis. Dante e Clarice saindo juntos de um restaurante elegante em São Paulo, ele com a mão na parte baixa de suas costas, ela sorrindo radiante. Outra foto de ambos numa gala beneficente, aparentemente sussurrando um ao ouvido do outro. Uma terceira deles entrando juntos num hotel. A manchete era devastadora. Reconciliação milionária. Dante Silveira volta com ex-esposa enquanto mantém relacionamento paralelo com jovem confeiteira.
A matéria estava cuidadosamente redigida para insinuar sem afirmar diretamente, deixando que os leitores tirassem suas próprias conclusões venenosas. Mencionava fontes próximas, que confirmavam que Dante e Clarice vinham se vendo secretamente durante meses. Citava amigos do casal, dizendo que nunca haviam deixado de se amar realmente. Iris leu no celular enquanto tomava café na cozinha. O mundo parou. Suas mãos começaram a tremer tanto que o telefone caiu no chão. Socorro o pegou, leu a matéria e praguejou em voz baixa. Iris, isso é lixo. Você sabe que é lixo. Mas as sementes de dúvida já haviam sido plantadas. Todas as inseguranças de Iris emergiram como um tsunami. As fotos pareciam tão reais. Dante vestido impecavelmente, sorrindo ao lado de uma mulher que pertencia ao seu mundo de uma forma que Iris nunca poderia. Clarice era elegante, sofisticada, da classe social apropriada. Era tudo que Iris não era. Talvez minha mãe tivesse razão, pensou com náusea subindo em sua garganta. Talvez eu sempre fui só uma distração. Tentou ligar para Dante. Ele não atendeu. Eram 9 da manhã, e ele geralmente atendia sempre. Tentou de novo, direto para a caixa postal. O pânico começou a se instalar. O que Iris não sabia é que Dante estava naquele momento numa reunião de emergência com sua equipe jurídica, furioso ao ponto da violência. As fotografias haviam sido manipuladas e tiradas de contexto. Sim, havia participado de eventos onde Clarice também estava, mas nunca juntos, nunca sozinhos. As imagens haviam sido editadas para fazer parecer que havia intimidade onde não havia. Mas quando conseguiu sair da reunião e viu as dezenas de ligações perdidas de Iris, o estrago já estava feito. Quando finalmente falou com ela, Iris estava em seu apartamento com os olhos inchados de chorar. Iris, é tudo mentira. As fotos estão manipuladas. Minha ex-esposa está fazendo tudo isso para... Você esteve em São Paulo com ela? O interrompeu Iris, sua voz perigosamente calma. Dante hesitou um segundo demais. Sim, mas não da forma que parece. Foram eventos de negócios onde ambos... E não pensou em me mencionar? Não queria te preocupar. Não significava nada. Não significava nada. Iris riu sem humor. Você estava em São Paulo com sua ex-esposa e não pensou que devia me mencionar. O que mais você não me disse, Dante? O que mais está escondendo porque não quer me preocupar? Iris, por favor, me escute. Não. Já escutei o suficiente. Preciso de espaço. E desligou. Dante tentou ligar de volta imediatamente. Ela não atendeu. Foi ao apartamento dela. Ela não abriu a porta. Enviou mensagens explicando tudo em detalhes. Não recebeu resposta. Os dias seguintes foram um inferno para ambos. Iris se trancou em sua dor, convencida de que havia sido tola por acreditar que alguém como Dante realmente poderia amá-la. Todas as palavras de sua mãe ecoavam em sua mente como profecias autorrealizáveis. Dante, desesperado, contratou investigadores para provar que as fotos haviam sido manipuladas. Seus advogados preparavam processos contra o site, mas nada disso importava se Iris não quisesse escutá-lo. Socorro tentou interceder. Menina, você está deixando seus medos destruírem algo real. Esse homem te ama. Vejo nos olhos dele toda vez que te olha. E como sei que não estou sendo idiota? Como sei que minha mãe não estava certa sobre mim? Porque sua mãe estava errada sobre tudo. E porque o amor verdadeiro é arriscado. Sempre foi. Mas o medo de ser machucada não é razão para destruir algo lindo com suas próprias mãos. Uma semana depois da matéria, os investigadores de Dante conseguiram provas concretas. As fotografias haviam sido alteradas digitalmente. O site havia sido pago por uma empresa fantasma rastreada até Clarice. Tinham evidência de manipulação fotográfica, e-mails, transferências bancárias. Dante chegou ao apartamento de Iris com uma pasta cheia de documentos. Desta vez ela abriu a porta. Estava terrível, demacrada, com olheiras profundas. Ele não parecia melhor. Por favor, disse ele, me dê 5 minutos para te mostrar isso. Iris o deixou entrar. Sentaram-se no pequeno sofá e ele lhe mostrou cada documento, cada prova, cada evidência da manipulação. Ela leu tudo em silêncio, sentindo vergonha e alívio em medidas iguais. Deveria ter confiado em você, sussurrou finalmente.
Deveria ter te escutado. Não. Eu deveria ter sido honesto com você sobre cada interação com Clarice. Não deveria ter tentado te proteger ocultando coisas. Isso foi um erro. Fui tão estúpida. Deixei que meus medos destruíssem... Você não é estúpida. Dante pegou seu rosto entre as mãos. Seus medos são válidos. Seu passado te ensinou a não confiar. E eu cometi o erro de não ser completamente transparente. Mas Iris, me escute bem. Te amo, só você. Nunca deixei de te amar nem por um segundo. E vou passar o resto da minha vida te provando isso se você me der a oportunidade. As lágrimas rolavam pelas bochechas de Iris. Tenho tanto medo de te perder. E eu tenho medo de não ser o homem que você merece. Mas esses medos não precisam nos controlar. Podemos escolher confiar. Podemos escolher lutar. Podemos escolher nos amar apesar do terror. Ela se lançou em seus braços, soluçando contra seu peito. Ele a segurou como se fosse o mais precioso do mundo, sussurrando palavras de amor em português e gaúcho, juramentos que vinham do mais profundo de sua alma. Não me deixe de novo, implorou ela. Me prometa que não importa o que aconteça, vamos conversar, confiar, não deixar que as dúvidas nos separem. Eu prometo. Prometo transparência total. Prometo honestidade mesmo quando dói. Prometo que vamos enfrentar tudo juntos. Naquela noite reconstruíram o que havia sido quebrado. Não com sexo, embora isso tenha vindo depois, mas com conversa, horas de falar sobre medos, inseguranças, expectativas, estabelecendo regras para como navegariam conflitos futuros, aprendendo que o amor verdadeiro requer não apenas paixão, mas comunicação constante. E quando finalmente dormiram, entrelaçados nos braços um do outro, ambos sabiam que haviam sobrevivido à sua prova mais difícil até aquele momento. Mas Clarice não havia terminado, e seu próximo movimento seria ainda mais calculado, mais pessoal, mais doloroso, porque as pessoas que se recusam a perder são as mais perigosas. E Clarice Almeida Silveira nunca havia aceitado uma derrota em sua vida. Março chegou com os primeiros indícios do outono. Os ventos mais frescos começavam a soprar em Salvador, trazendo alívio do calor intenso. E algo em Iris também começou a florescer. Depois da crise com as fotografias manipuladas, ela tomou uma decisão. Não ia viver mais no medo. Não ia permitir que as ações de outros ditassem sua felicidade. Era hora de tomar controle de sua narrativa. Contratou um advogado e processou o site por difamação. O caso não era apenas sobre limpar seu nome. Era sobre estabelecer limites, sobre dizer chega àqueles que pensavam que podiam pisoteá-la sem consequências. A mídia começou a reportar a verdade, que ela havia sido vítima de uma campanha de difamação orquestrada pela ex-esposa de Dante, ciumenta e manipuladora. A opinião pública começou a mudar. As mesmas pessoas que a haviam julgado agora a defendiam. Sua história de superação, uma jovem de uma cidade pequena que havia construído um negócio de sucesso, apesar da adversidade, ressoava com milhares de pessoas que viam nela sua própria luta. Um programa de televisão nacional a convidou. Era um programa de entrevistas muito respeitado, não um show sensacionalista. A produtora lhe havia assegurado que seria uma conversa honesta sobre sua vida, seu negócio e como havia lidado com a pressão midiática. Iris aceitou. Era aterrorizante, mas também era necessário. Ia contar sua história em seus próprios termos. Na noite da entrevista, Dante a acompanhou ao Rio de Janeiro. Não apareceu nas câmeras. Este era o momento de Iris, não o dele. Mas estava nos bastidores, uma presença reconfortante. A entrevista foi transformadora. Iris falou com honestidade sobre sua infância difícil, sobre as palavras cruéis que a haviam perseguido, sobre o medo constante de não ser suficiente. Falou sobre construir seu negócio do zero, sobre os fracassos e pequenas vitórias, e falou sobre aprender a se amar o suficiente para aceitar o amor de outra pessoa. Quando a entrevistadora perguntou sobre Dante, Iris sorriu genuinamente pela primeira vez na entrevista. Ele me ensinou que mereço ser amada, não pelo que posso fazer ou como posso ser útil, mas simplesmente por ser quem sou, e esse é um presente que nunca havia recebido antes. As redes sociais explodiram com apoio. Sua conta no Instagram
ganhou milhares de seguidores em horas. Restaurantes de todo o Brasil começaram a contatá-la para colaborações. Uma editora lhe ofereceu um contrato para um livro de receitas com sua história pessoal entrelaçada. A cozinha no Rio Vermelho já não era suficiente. Iris tomou uma decisão audaz: expandir. Com a ajuda de um empréstimo bancário legítimo, não dinheiro de Dante, embora ele tivesse oferecido várias vezes, alugou um espaço maior, contratou mais pessoal, estabeleceu um sistema de distribuição. Dante observava sua transformação com uma mistura de orgulho e admiração. A mulher que havia conhecido naquela tarde chuvosa havia sido talentosa, mas frágil. A mulher que via agora era uma força da natureza, segura de si, radiante. Uma tarde de final de março, enquanto trabalhavam juntos reorganizando a nova cozinha, Dante lhe fez uma pergunta que vinha rondando sua mente havia semanas. O que você realmente quer da vida, Iris? Não o que acha que deveria querer. O que você, no mais profundo do seu coração, deseja? Ela parou com as mãos ainda cobertas de farinha. Era uma pergunta que ninguém lhe havia feito nunca. Nem sua mãe, nem seus antigos professores, nem mesmo ela mesma. Quero construir algo que dure, disse finalmente. Não só um negócio. Quero criar oportunidades para outras pessoas como eu, que vêm de cidades pequenas com grandes sonhos. Quero abrir uma escola de confeitaria onde ensine jovens que não podem pagar educação culinária tradicional. Quero que minha história diga a outros que é possível, que não importa de onde você vem. Dante sentiu que seu coração se expandia em seu peito. Então vamos fazer, juntos. Dante, eu não posso... Não é caridade, é uma parceria. Você põe o talento, a visão, a paixão. Eu ponho a experiência em negócios, os contatos, a infraestrutura. Somos uma equipe, Iris, e equipes se apoiam mutuamente. Ela o olhou durante um longo momento, procurando sinais de pena ou condescendência. Não encontrou nenhum, só viu respeito, admiração, amor. Tudo bem, disse finalmente, mas com condições. Isso é uma parceria 50-50. Tenho a mesma voz que você em todas as decisões. Você não é o chefe, é meu sócio. Aceito completamente. Apertaram as mãos formalmente, depois riram da absurdidade do gesto formal. Dante a puxou para si e a beijou, saboreando o açúcar em seus lábios, o aroma de baunilha que sempre a acompanhava. Te amo, murmurou ele contra seus lábios. Amo sua força, sua determinação, sua recusa em ser vítima. Te amo, respondeu ela. Amo sua paciência, sua capacidade de ver meu potencial, mesmo quando eu não podia, sua forma de me fazer sentir segura, sem me sufocar. Enquanto isso, Clarice observava tudo isso de São Paulo com uma raiva impotente. Seus planos haviam fracassado. A matéria manipulada havia sido exposta. Iris era agora vista como uma heroína, não como uma caça-fortunas. E Dante? Dante era mais feliz do que havia sido durante seu casamento com ela. Mas Clarice tinha uma última carta para jogar. Uma informação que havia guardado durante anos, esperando o momento perfeito para usar. Uma revelação sobre o passado de Dante que poderia destruir sua imagem pública, seu negócio, tudo o que havia construído. E se ela não podia tê-lo, se asseguraria de que ninguém mais pudesse. Porque há pessoas neste mundo que preferem destruir algo bonito antes de admitir que o perderam. O ataque final de Clarice chegou na forma de um jornalista investigativo. O homem apareceu nos escritórios de Dante em Salvador numa manhã de abril, com um gravador e uma expressão de alguém que acredita ter uma história explosiva. Senhor Silveira, é verdade que há 25 anos esteve envolvido num caso de fraude fiscal que resultou na falência de seu primeiro negócio e causou que centenas de investidores perdessem suas economias? Dante sentiu que o chão desaparecia sob seus pés. Era o segredo que havia guardado durante décadas, o fantasma que perseguia cada sucesso. Quando tinha 20 anos, havia iniciado sua primeira empresa com um sócio que, sem seu conhecimento, estava evadindo impostos massivamente. Quando as autoridades descobriram a fraude, o negócio desmoronou. Embora Dante não tivesse sido pessoalmente culpado, as investigações o haviam absolvido, a mancha moral permanecia. Pessoas haviam perdido dinheiro, famílias haviam sofrido.
Isso foi há um quarto de século, respondeu Dante com voz tensa. Fui completamente absolvido de qualquer participação na fraude. Mas não falou publicamente sobre isso. Por quê? Porque foi o momento mais escuro da minha vida. Porque, embora não fosse legalmente culpado, me senti responsável por não ter detectado as atividades de meu sócio. Porque passei 25 anos tentando reparar esse dano fazendo negócios eticamente, contribuindo para causas beneficentes, criando empregos. A matéria foi publicada 2 dias depois. Não era tão devastadora quanto Clarice havia esperado. O jornalista, surpreendentemente, havia sido justo, apresentando tanto a história sombria quanto a redenção posterior de Dante. Mas o dano emocional para Dante foi profundo. Iris o encontrou em seu apartamento naquela noite, sentado no escuro, com uma garrafa de uísque vazia ao lado. Não estava bêbado. Nunca gostara de perder o controle. Mas estava quebrado de uma forma que ela nunca havia visto. Tudo o que construí, sussurrou ele. Tudo o que consegui. E sempre volta a isso. Ao fracasso. Ao menino pobre de Porto Alegre que não sabia o que fazia. Iris se ajoelhou diante dele, pegando seu rosto entre as mãos. Me escute, você tinha 20 anos. Foi enganado por alguém em quem confiava e passou os últimos 25 anos sendo um empresário ético, um empregador justo, um homem bom. Isso é o que define quem você é. Não um erro de há um quarto de século. Mas as pessoas vão julgar, sempre julgam. Lembra do que me disse quando minha mãe apareceu? Que não posso carregar a dor de outras pessoas. Bem, você também não pode. Fez tudo o possível para reparar aquele dano. Em algum momento, precisa se perdoar. Dante sentiu as lágrimas queimando seus olhos. Pela segunda vez desde que a conhecia, chorou. Chorou pelo jovem que havia sido, assustado e sobrecarregado. Chorou pelas famílias que haviam perdido dinheiro por causa de seu sócio corrupto. Chorou por todos os anos que havia carregado aquela culpa em silêncio. E Iris o segurou, igual a ele a havia segurado tantas vezes. Devolveu o presente da aceitação incondicional. Obrigado, sussurrou ele quando finalmente pôde falar. Por não fugir. Por ficar mesmo depois de saber o pior de mim. Isso não é o pior de você. O pior de você seria se não se importasse, se não sentisse a responsabilidade moral. O fato de que dói tanto mostra exatamente quem você é. Os dias seguintes foram difíceis. Houve reuniões com advogados, declarações públicas, entrevistas onde Dante falou abertamente sobre seu passado pela primeira vez em 25 anos. Foi doloroso, vulnerável, aterrorizante. Mas algo inesperado aconteceu. A maioria das pessoas respondeu com empatia. Outros empresários compartilharam suas próprias histórias de fracassos iniciais. Clientes e funcionários expressaram apoio, e os investidores, vendo sua honestidade e a evidência de 25 anos de conduta ética, decidiram manter seu apoio. Clarice havia falhado novamente. Mas, desta vez, Dante tomou medidas legais definitivas. Seus advogados apresentaram um processo massivo contra ela, por assédio, difamação e manipulação. A evidência era esmagadora. Clarice, enfrentando a possibilidade de perder muito em termos financeiros e de reputação, finalmente se retirou, assinando um acordo que a proibia de qualquer contato futuro com Dante ou Iris. Uma tarde de final de abril, depois que toda a poeira finalmente assentou, Dante e Iris viajaram para a Chapada Diamantina, para uma pousada rural rodeada de cachoeiras. Precisavam escapar de Salvador, do estresse, de tudo. Caminharam entre as formações rochosas ao entardecer, com o céu pintado de laranjas e rosas. O ar cheirava a terra úmida e flores silvestres. O único som era o canto dos pássaros e o sussurro do vento entre as árvores. Sabe o que aprendi nesses meses? Disse Iris pegando a mão de Dante. Que o amor real não é o que mostram nos filmes. Não é só paixão e beijos na chuva. É escolher ficar quando a vida fica difícil. É ver as piores partes de alguém e amá-las de qualquer forma. É ser uma equipe mesmo quando o mundo parece estar contra você. Dante parou, girando-a para que o olhasse. O sol poente iluminava seu rosto, fazendo seus olhos castanhos brilharem como mel. Vivi 45 anos, Iris. Viajei por todo o mundo.
Conheci milhares de pessoas, e nunca, nem uma única vez, experimentei o que sinto com você. Você me faz querer ser melhor. Me faz acreditar que mereço felicidade. Me ensinou que vulnerabilidade é força, não fraqueza. Ajoelhou-se então, ali no meio da Chapada Diamantina, com a terra vermelha de séculos sob seus joelhos. Tirou uma pequena caixa de veludo de seu bolso. Iris Campos, você me faria a honra de se tornar minha esposa? Iris sentiu que o mundo inteiro parava. Olhou o anel na caixa, uma pedra simples, mas linda, nada ostensivo, perfeitamente ela. Olhou os olhos de Dante, cheios de amor, medo, esperança. E sem hesitar nem um segundo disse: sim. O casamento foi celebrado em junho na cozinha original no Rio Vermelho, que havia sido o início de tudo. Iris havia insistido. Não queria uma cerimônia extravagante em algum hotel luxuoso. Queria celebrar no lugar onde seus sonhos haviam começado a se tornar realidade. Socorro e Davi haviam transformado o espaço. As paredes de azulejos brancos e azuis estavam decoradas com guirlandas de flores tropicais e folhas de coqueiro. Mesas longas de madeira ocupavam o espaço principal, preparadas para um banquete íntimo. Apenas 30 convidados, os mais próximos, os que realmente importavam. Iris usava um vestido simples de renda cor marfim, que ela mesma havia escolhido, com flores de hibisco entrelaçadas em seu cabelo. Não parecia uma noiva de revista, parecia ela mesma, e isso era infinitamente mais bonito. Dante, de pé junto às janelas que davam para a rua de paralelepípedos, a viu entrar e sentiu que seu coração parava. Não foi um momento cinematográfico em câmera lenta, foi real, cru, perfeito em sua imperfeição. Ela tropeçou levemente na barra de seu vestido. Ele sorriu. Ela devolveu o sorriso radiante. Não houve padre. Haviam escolhido uma cerimônia civil conduzida por um juiz amigo. Os votos que trocaram não eram tradicionais. Eram pessoais, escritos por eles mesmos, palavras que saíam diretamente do coração. Iris, começou Dante, sua voz tremendo levemente, você me ensinou que nunca é tarde demais para começar de novo, que o passado não precisa definir o futuro. Prometo ser seu companheiro em todas as aventuras, seu apoio em todos os desafios, seu admirador mais fervoroso em todos seus triunfos. Prometo me comunicar mesmo quando é difícil, te escolher mesmo quando é complicado, te amar mesmo quando é aterrorizante. Prometo te ver realmente todos os dias, pelo resto da minha vida. Iris, com lágrimas rolando por suas bochechas, respondeu: Dante, você me ensinou que mereço ser amada, que meu valor não é determinado pelas opiniões de outros. Prometo crescer com você, não só ao seu lado. Prometo te desafiar quando precisar ser desafiado, te apoiar quando precisar ser segurado. Prometo ser honesta mesmo quando a verdade é desconfortável. Prometo escolher a coragem sobre o medo. E prometo te amar, não apesar de suas imperfeições, mas por elas, porque essas rachaduras são as que deixam entrar a luz. Não houve grande celebração depois. Apenas um banquete com comida, que Iris havia preparado durante dias. Cada prato uma história, cada sabor uma memória. A cocada com coco fresco e rapadura, que havia sido seu primeiro encontro. Rabanadas de Natal lembrando as primeiras festas juntos. Bolo rei simbolizando novos começos. Enquanto comiam e riam, compartilhando histórias, Socorro se levantou e propôs um brinde. Há um ano, Iris chegou para trabalhar comigo chorando porque havia tropeçado num restaurante luxuoso. Estava convencida de que havia arruinado sua única oportunidade. Mas eu disse algo que agora digo a ambos. Tropeços não são o fim da história. Às vezes, são o começo de algo extraordinário. Todos brindaram, e Iris sentiu uma onda de gratidão tão intensa que quase a oprimiu. Olhou ao redor da mesa, Socorro, Davi, alguns amigos próximos de Dante, companheiros da nova cozinha, e percebeu que havia construído uma família, não de sangue, mas de escolha. E isso era infinitamente mais valioso. Ao entardecer, Dante e Iris escaparam para a pequena varanda do segundo andar da cozinha que dava para os telhados do Rio Vermelho. O sol se punha tingindo o céu de tons laranjas e roxos. O som de um violão flutuava de alguma janela próxima.
O aroma de dendê enchia o ar. Você tem medo? Perguntou Iris de repente. Aterrorizado, admitiu Dante, mas de uma forma diferente agora. Antes tinha medo de não ser suficiente. Agora tenho medo de como a vida seria sem você. Eu também. É aterrorizante amar tanto alguém, dar a eles o poder de te destruir. Mas também é o único ato verdadeiramente corajoso que existe. Escolher a vulnerabilidade. Escolher confiar. Escolher amar sabendo que você poderia perder. Iris se apoiou contra ele, sua cabeça descansando em seu peito, escutando as batidas constantes de seu coração. Você acha que vamos ficar bem? Que vamos conseguir? Acho que vamos ter brigas. Vamos ter dias difíceis. Vamos cometer erros. Mas enquanto escolhermos continuar nos escolhendo, enquanto continuarmos conversando, confiando, crescendo juntos, sim, vamos ficar bem. Naquela noite, na pequena pousada na Chapada Diamantina, onde haviam decidido passar sua noite de núpcias, o mesmo lugar onde Dante a havia pedido em casamento, fizeram amor com uma intensidade diferente. Não era a paixão desesperada das primeiras vezes, nem a necessidade urgente de seus encontros recentes. Era uma conexão profunda, quase espiritual, um reconhecimento de que suas vidas estavam entrelaçadas para sempre. Depois, deitados na escuridão com apenas a luz da lua se filtrando pelas janelas, Dante sussurrou algo em gaúcho, palavras que havia guardado desde sua infância, palavras no dialeto que havia tentado enterrar durante décadas. O que significa? Perguntou Iris. Significa, você é meu lar. No sul, a palavra para lar é especial. Não é só um lugar físico. É onde seu coração vive. E meu coração vive com você. Iris sentiu as lágrimas queimando seus olhos. Na escuridão, com um homem que amava segurando seu corpo e seu coração, finalmente entendeu algo fundamental. Havia passado toda a sua vida procurando um lugar para pertencer, sem perceber que pertencer não é um lugar. É uma pessoa. É uma conexão. É escolher todo dia amar apesar do medo. Você também é meu lar, sussurrou ela. E prometo cuidar deste lar com tudo que tenho. Dormiram entrelaçados, duas pessoas quebradas que haviam encontrado a maneira de serem inteiras juntas. Porque no final a história mais grandiosa que podemos contar não é a de um herói sem medo que conquista dragões. É a de duas pessoas imperfeitas que escolhem se amar apesar de seus medos, curar suas feridas juntos e construir algo bonito sobre os escombros de seus passados dolorosos. E essa, descobriram Iris e Dante, é a única história que realmente vale a pena viver. 2 anos depois. O sol de maio inundava o novo prédio nos arredores de Salvador. Não era ostensivo, mas era perfeito. 3 andares de salas de cozinha equipadas com tecnologia moderna, uma biblioteca cheia de livros de confeitaria de todo o Brasil e, no primeiro andar, uma pequena loja onde os estudantes vendiam suas criações ao público. A placa sobre a entrada dizia Academia de Confeitaria Elsa, nomeada em homenagem à avó de Iris, que lhe havia ensinado que o amor pode ser transmitido através do sabor. Iris, agora com 26 anos, caminhava pelo corredor principal observando os estudantes nas salas. 20 jovens de toda a Bahia, alguns de cidades tão pequenas que nem apareciam nos mapas, todos com histórias de dificuldades econômicas, todos com sonhos tão grandes quanto seus talentos. Estudavam de graça com bolsas completas financiadas pela fundação que Dante e Iris haviam estabelecido juntos. Socorro dirigia o programa acadêmico com uma mistura de ternura e disciplina férrea. Davi havia completado sua formação profissional e agora era um dos instrutores principais. A cozinha original no Rio Vermelho continuava funcionando, mas agora era gerida pelos primeiros formados da academia, um ciclo perfeito de mentoria e oportunidade. Dante havia reestruturado sua empresa, delegando mais responsabilidades a outros executivos para poder dedicar tempo à academia e à fundação. Havia descoberto que criar oportunidades para outros era infinitamente mais satisfatório que acumular mais hotéis em seu portfólio. Aquela tarde, enquanto Iris revisava as criações dos estudantes para uma competição próxima, sentiu os braços de Dante rodeando-a por trás. Como está indo tudo? Olhe isso,
Mostrou-lhe um bolo elaborado por uma garota de 19 anos de uma cidade do interior. Ela tem um talento incrível. Me lembra de mim na idade dela. Então está em boas mãos. Iris se virou em seus braços, estudando seu rosto. Havia mais fios grisalhos em suas têmporas agora, linhas mais profundas ao redor de seus olhos. Mas também havia uma paz que não existia quando se conheceram. Os fantasmas de seu passado não haviam desaparecido completamente, nunca desaparecem, mas haviam perdido seu poder de controlar seu presente. Você é feliz? Perguntou ela de repente. Era uma pergunta que fazia periodicamente, precisando de confirmação constante de que ele não havia se arrependido de todas as decisões que haviam tomado juntos. Dante pegou seu rosto entre as mãos, sua resposta sempre a mesma, sempre sincera, mais feliz do que imaginei que fosse possível ser. Naquela noite, prepararam o jantar juntos em sua casa. Uma casa modesta comparada com o que Dante podia se permitir, mas perfeita para eles, com uma cozinha espaçosa, onde experimentavam receitas e um jardim pequeno, onde Iris cultivava ervas como sua avó. Enquanto cozinhavam, Iris contou sobre uma ligação que havia recebido naquela tarde. Dalva havia contatado depois de 2 anos de silêncio. Não pedia dinheiro desta vez. Apenas havia dito, com uma voz menor do que Iris se lembrava de ter ouvido, que estava orgulhosa dela, que havia visto as entrevistas, lido as matérias sobre a academia, que talvez, se Iris estivesse disposta, poderiam conversar. Você vai responder? Perguntou Dante, cortando legumes com a precisão que havia aperfeiçoado sob a tutela de Iris. Não sei. Parte de mim quer acreditar que as pessoas podem mudar, mas outra parte me diz que estou me preparando para outra decepção. O que diz seu coração? Iris parou, realmente considerando a pergunta. Meu coração diz que mereço uma mãe que me ame de forma saudável, e se ela não pode ser essa pessoa, tudo bem. Porque tenho uma família agora, tenho Socorro, Davi, todos os estudantes que me ligam quando precisam de conselho. Tenho você. Então confie no seu coração. E se decidir dar uma chance à sua mãe, estarei com você. Se decidir que não, também estarei com você. Você não precisa carregar essa decisão sozinha. Depois do jantar, saíram para o pequeno jardim. As ervas estavam em plena floração, seu aroma enchendo o ar noturno. As estrelas brilhavam sobre Salvador, e de algum lugar próximo chegava o som de um violão. Iris se apoiou contra Dante, sua cabeça descansando no oco de seu ombro, como havia feito centenas de vezes antes. Era seu lugar favorito no mundo, não pelo luxo ou pela vista, mas porque era onde se sentia completamente em paz. Lembra daquela tarde chuvosa? Perguntou ela. Quando tropecei no restaurante e pensei que minha vida havia acabado. Lembro que pensei que você era a pessoa mais corajosa que havia visto, se levantando do chão com dignidade, sem deixar que ninguém visse quanto tinha doído. Não me sentia corajosa. Me sentia humilhada. Coragem não é a ausência de medo ou dor. É seguir em frente apesar deles. Iris se virou para olhá-lo, seus olhos brilhando sob a luz das estrelas. Estes 2 anos com você me ensinaram mais sobre mim mesma do que aprendi em todos os anos anteriores combinados. Você me ensinou que mereço ocupar espaço no mundo, que minha voz importa, que não preciso me fazer pequena para fazer os outros se sentirem confortáveis. Você me ensinou a ser vulnerável, respondeu Dante, a soltar o controle, a confiar que a felicidade não é algo que se conquista ou se compra, mas algo que se constrói dia a dia com as pessoas certas. Beijaram-se sob as estrelas, rodeados pelo aroma das ervas, com o som distante de música flutuando no ar quente da noite baiana. Era um beijo que continha 2 anos de história, todas as brigas superadas, todas as lágrimas secadas, todas as risadas compartilhadas. Quando se separaram, Iris pegou a mão de Dante e a colocou sobre seu ventre, onde carregava um segredo que havia descoberto naquela manhã. Não disse nada. Não precisava dizer. Ele entendeu pela expressão em seu rosto, pelas lágrimas de alegria que começavam a rolar por suas bochechas. Tem certeza? Sussurrou ele, sua voz cheia de assombro. Ela assentiu. Dante caiu de joelhos, pressionando sua testa contra o ventre ainda plano de sua esposa, com os olhos fechados
e lágrimas silenciosas rolando por suas bochechas. Pensou no menino que havia sido, faminto e assustado em Porto Alegre. Pensou em todas as vezes que havia acreditado que não merecia felicidade. Pensou no homem que havia construído impérios, mas que esteve vazio por dentro. E agora, aqui, num jardim modesto com uma mulher extraordinária, estava prestes a se tornar pai, a dar a uma criança o amor e a segurança que ele nunca havia tido. Vamos ser bons pais, disse Iris passando seus dedos pelo cabelo de Dante, porque conhecemos a dor de crescer sem amor incondicional. E vamos nos assegurar de que nosso filho nunca duvide nem por um segundo de que é amado, valorizado suficiente. Mais que suficiente, acrescentou Dante, levantando-se e envolvendo-a em seus braços. Extraordinário, como sua mãe. Naquela noite, deitados juntos na escuridão, falaram sobre o futuro. Nomes possíveis, quartos para bebês, valores que queriam transmitir, sonhos que tinham para esta pequena vida que estavam criando. E enquanto Iris adormecia nos braços de Dante, ele permaneceu acordado observando-a, maravilhado ainda pela reviravolta que sua vida havia tomado. Desde aquele dia chuvoso no restaurante do Pelourinho, até este momento, havia sido uma montanha-russa de emoções, desafios, crescimento. Mas valeu a pena cada lágrima, cada medo, cada momento de dúvida, porque no final, o amor verdadeiro não se trata de encontrar alguém perfeito. Trata-se de encontrar alguém imperfeito e vê-los como perfeitos para você. Trata-se de crescer juntos, curar juntos, construir uma vida que é mais bonita porque a construíram dois. E enquanto observava Iris dormir, com sua mão protetoramente sobre seu ventre, onde crescia seu filho, Dante Silveira finalmente fez as pazes com todo o seu passado, com o menino faminto de Porto Alegre, com o jovem que havia fracassado, com o homem que havia vivido vazio durante tanto tempo. Porque esse caminho, por doloroso que fosse, o havia levado exatamente para onde precisava estar. Para casa, para Iris, para o amor. 1 ano depois. O primeiro aniversário da Academia Elsa foi celebrado com uma exposição de sobremesas elaboradas pelos estudantes. O evento atraiu mídia de todo o Brasil, críticos gastronômicos e, o mais importante, famílias das cidades de onde vinham os estudantes. Iris, com sua filha de 5 meses, Elsa, nomeada em homenagem à sua avó, nos braços, observava tudo com um sorriso de satisfação. A pequena Elzinha, como a chamavam, tinha os olhos cinzentos de seu pai e o cabelo escuro de sua mãe. E quando sorria, coisa que fazia frequentemente, iluminava qualquer ambiente. Dante estava dando um tour a um grupo de jornalistas explicando a missão da academia, como selecionavam os estudantes, os planos de expansão. Havia uma paixão em sua voz que nunca estivera ali quando falava de seus hotéis. Socorro se aproximou de Iris, estendendo os braços para pegar o bebê. Deixe-me segurar minha neta honorária enquanto você atende aqueles críticos do Rio que querem falar com você. Iris entregou Elzinha com um sorriso. Socorro havia sido mais mãe para ela nesses anos que Dalva em toda a sua vida. Dalva havia aparecido na inauguração da academia 1 ano atrás. Havia sido desconfortável, tenso. Mas com o tempo, através de conversas difíceis e limites claramente estabelecidos, haviam começado a reconstruir algo. Não era um relacionamento perfeito, talvez nunca seria, mas havia respeito mútuo agora. E ocasionalmente, em momentos raros, Iris podia ver lampejos da mãe que poderia ter sido se a dor não a tivesse consumido. Os críticos a felicitaram por suas conquistas, perguntaram sobre novas receitas, especularam sobre possíveis programas de televisão. Iris respondeu com graça e confiança. A menina insegura de 3 anos atrás, completamente transformada em uma mulher segura de seu valor. No final do evento, depois que os últimos convidados foram embora e a equipe de limpeza começou a recolher, Dante encontrou Iris sentada nas escadas da entrada, observando a placa da academia iluminada contra o céu noturno. "No que está pensando?" perguntou, sentando-se ao seu lado. "Em como a vida é estranha. Como um tropeço num restaurante pode mudar absolutamente tudo. Você já se arrependeu? De todo o drama, a dor, as dificuldades?" Iris pegou sua mão
entrelaçando seus dedos. Nem por um segundo, porque tudo isso, cada lágrima, cada medo, cada obstáculo, nos trouxe aqui. Para isso, para nós, para Elzinha, para a academia, para uma vida que nunca imaginei que poderia ter. Eu também não me arrependo, disse Dante, nem do pior momento, porque os piores momentos nos ensinaram quem somos realmente. E acontece que somos bastante extraordinários juntos. Íris apoiou sua cabeça em seu ombro, em seu lugar favorito no mundo. Te amo, sussurrou, mais do que as palavras podem expressar. E eu te amo, respondeu ele. Mais do que acreditei ser possível amar. Ficaram ali sentados enquanto a noite cobria Salvador. Duas pessoas que haviam encontrado na coincidência um destino, na dor um propósito, no amor uma redenção. Porque no final a história mais bonita não é aquela onde tudo é perfeito desde o começo. É aquela onde duas pessoas quebradas encontram as peças que lhes faltam no outro. Onde o amor não é um conto de fadas, mas uma escolha diária de ficar, lutar, crescer. E Íris e Dante haviam escolhido bem. Haviam escolhido o amor. Haviam escolhido a coragem. Haviam escolhido a vida. E essa escolha, renovada todo dia, era o verdadeiro sabor do destino.